Olá a todos, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês no Seminário de Direitos Humanos em Educação Física e Esporte, Desafios e Perspectivas. Eu me chamo Renan Rodrigues e, junto aos professores Patrícia Barroso e Cleverton José, viemos trazer como proposta de apresentação o trabalho intitulado Vivências Corporais em uma Escola na Zona Ribeirinha, a Educação Física como Fonte de Inspiração. A Amazônia é culturalmente diversificada e, com isso, é necessário a reformulação de políticas públicas que contribuam para o desenvolvimento profissional docente nas escolas ribeirinhas, com o objetivo em si de prepará-los para lidar com as diversas situações existentes dentro desse campo. Assim surgiu o projeto Oficina de Formação em Serviço, proporcionado pela Universidade do Estado do Amazonas em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, SEMED. A oficina de formação em serviço tem um papel de qualificar os professores, realizar formações continuadas dentro da própria escola, desenvolver metodologias de ensino voltadas para a sala de aula, além de desenvolver métodos de trabalho. Com isso, o nosso público-alvo foi dentro das comunidades ribeirinhas. E aí, quando nós pensamos, né, a educação no contexto ribeirinho, nesse contexto amazônico, nós buscamos estabelecer relações que permeiam essa comunidade qual o aluno está inteiramente inserido, pois este constitui como um espaço de experiência maior por parte do seu tempo, ou seja, é o espaço de vivência em que essa criança está inserida. Então, ele acaba possuindo diversas peculiaridades, né, como o extrativismo centrado na produção familiar, ausência de energia elétrica em muitos casos, falta de saneamento básico, dificuldade no acesso a políticas públicas, saúde, assim como a educação de qualidade. Então, visto que existem altas taxas de analfabetismo, bem como o funcionamento, né, do primeiro, do ensino infantil ao quinto ano, e, em muitos casos, até as turmas multisseriadas. Então, são algumas das características que acabam compondo a educação dentro das comunidades ribeirinhas. Então, nessa perspectiva, a nossa comunidade foco foi a comunidade Nossa Senhora de Fátima, no Tarumanzinho, nas proximidades de Manaus, né? E os ribeirinhos, eles possuem conhecimentos socioculturais que estão relacionados com a natureza, com vocabulário, palavras específicas que possuem conceitos e contextualizam suas relações, suas práticas corporais, seus saberes tradicionais relacionados ao empirismo, que são perpassados de gerações em gerações, sejam medicamentos naturais para enfermidades, né? As diferentes formas de cultivo da terra e a manipulação, entre outras características. Com isso, nós tivemos aqui como objetivo oportunizar as vivências de habilidades motoras básicas, como saltos e rolamentos com as crianças. E aqui nós podemos observar o barco escola. Algumas crianças elas não estão situadas nas proximidades dessa comunidade, então, a fim de proporcionar educação, foi disponibilizado pela Secretaria de Educação um barco escola para que pudesse levar essas crianças até a escola. E o nosso público-alvo foi a educação infantil, né? Crianças da educação infantil. E aí a educação física, na educação infantil, ela está estruturada para atender às demandas legais postas à inclusão obrigatória desses componentes curriculares e seus saberes da educação básica. E isso nos leva a pensar em Paulo Freire, em que ele relata que a educação infantil ela tem um caráter fundamental, ser o primeiro momento de educação escolar, e não somente um lugar onde se toma a criança, né, onde se toma conta de criança enquanto os pais trabalham. Então, segundo os autores, é na educação infantil que as crianças elas formam bases de todo o conhecimento humano, né? Elas acabam utilizando aquilo que na espécie humana é atribuído como decisivo, e aí nós caracterizamos aqui como a imaginação, que é fator fundamental e foi fundamental na execução deste trabalho. Os participantes foram 13 alunos, né, sendo 6 meninas e 7 meninos, de 5 a 6 anos. Quando se pratica o jogo, atividades ou tarefas, existem regras a serem seguidas. Nas escolas são fundamentais, pois permitem que a criança perceba a passagem de um tempo em termos de trabalho, de atividades, ou seja, não apenas no âmbito escolar,
mas também em todas as situações que tenham um convívio social. Então, as crianças elas necessitam de regras para um melhor relacionamento. E a criança, ao brincar, ela não se preocupa, né, em desenvolver as habilidades motoras, aquisição de conhecimento. Ela simplesmente brinca sem se preocupar. Então, sendo assim, o jogo ele deve ser usado na educação física como estratégia para proporcionar um aprendizado significativo e pertinente ao cotidiano desses alunos. E é nessa perspectiva que foram propostas 3 atividades. A primeira são os movimentos estáticos e dinâmicos propostos por eles. O estático, exemplo, né, é uma mão na ponta do pé e a outra na cabeça, e o dinâmico em meia-lua, a habilidade de capoeira. Né? Aqui foi realizada a meia-lua, em que os alunos compararam as atividades já previamente conhecidas, mesmo que não seja do cotidiano dessas crianças, eles associaram o movimento a um esporte, a uma dança já conhecida. E como segunda atividade, nós tivemos a segunda tarefa, rolamentos laterais para frente e para trás, onde os alunos eles compararam os rolamentos ao boto. Aqui temos um movimento que foi solicitado a eles onde foi disponibilizado um colchonete, e eles compararam ao boto. Existem 2 espécies de botos conhecidos aqui na região, que é o boto tucuxi, esse que está na foto, na imagem, e o boto cor-de-rosa. Então, eles associaram esses movimentos ao que eles já conheciam dentro da sua regionalidade, dentro dos seus conhecimentos. E a terceira tarefa solicitada foi saltos com 1 e 2 pés, a alternância de pés e outras condições de distanciamento e flexão dos joelhos que permitiam aos alunos a comparação com saltar para tirar cupuaçu, isso mesmo, é uma fruta regional aqui da região, e eles fizeram a comparação também com outras frutas, como a manga, né? São frutas ali do entorno que eles pegam diariamente para poder se alimentar. Então, eles fizeram essa comparação dos movimentos que foram solicitados, como pegar o cupuaçu, o manga, e assim também as ações foram associadas por eles, né, aos primatas da Amazônia. E aí eles citaram o sauim de coleira, né? Eles falaram que era aquele que tinha uma jaquetinha, uma jaqueta, né, uma blusa. E aí foi associado ao sauim de coleira, né? E isso levantou uma discussão acerca também desse primata, desse animal, está em fase de extinção, e aí a necessidade, né, de relatar aos alunos a importância de preservar a vida na natureza. E como volta à calma, a professora Patrícia, ainda utilizando os colchonetes, né, fez com que os alunos se deitassem, e naquele momento houve a realização de uma prática de respiração e um breve diálogo acerca dos movimentos que foram realizados, sobre as associações às frutas, aos animais, né, que foram abordados durante as aulas para eles e por eles. Então, buscando ali dentro dessa perspectiva as afinidades que foram enunciadas e um diálogo de senso de responsabilidade que os alunos têm com a natureza. Com isso, nós observamos que todos estavam bastante contentes, e mesmo não tendo a educação física na grade curricular dessa turma, os alunos eles não apresentaram dificuldades visíveis na realização das habilidades motoras. Nós entendemos que, para que nós pudéssemos avaliar as habilidades motoras, era necessário instrumentos mais específicos, assim como os conhecidos como MABC ou o teste KTK. Mas naquele momento era inviável. No entanto, surge aqui as novas perspectivas de futuras pesquisas acerca dessa comunidade, né? Mas visivelmente as crianças não manifestaram nenhuma dificuldade, e isso pode estar relacionado às vivências corporais que são realizadas dentro desse âmbito. Dentro dessa perspectiva, então, nós temos as vivências corporais, em que nós consideramos que a educação é um direito de todos. Assim, o movimento da educação física, frente às experiências dos alunos, poderia ou pode em si intensificar e proporcionar momentos de lazer e suporte para a realização de atividades da vida diária às margens dos rios. Aqui são algumas das referências que foram utilizadas durante a construção do nosso resumo, durante o diálogo nas propostas feitas durante o nosso grupo de pesquisa também. Assim, deixo o convite a todos
que esse e outros trabalhos são realizados pelo Laboratório de Estudos em Comportamento Motor Humano, e vocês podem ter acesso ali, o contato, por meio do Facebook ou Instagram. E aí ressalto que esse laboratório ele se localiza na Universidade Federal do Amazonas. E com isso finalizo aqui a minha apresentação, agradecendo a todos pela atenção. Muito obrigado.